disfunção hepática. Então, o paciente que apresenta uma disfunção hepática, que posso falar também uma disfunção no fígado, devemos ter bastante cuidado e precaução antes de administrar o piroxicam. É a insuficiência do fígado ou insuficiência hepática, como é dito, está escrito na literatura. Abuso alcoólico e também esteatose hepática avançada pode vir causar aí disfunção hepática. Ou seja, quando o paciente apresenta alguma alteração ali no rins que impede que ele realize todo o processo fisiológico normal dele. Então, no caso da disfunção renal, é uma doença em que os rins perdem a capacidade de remover e equilibrar fluidos do organismo. Mas no caso da disfunção cardiovascular, são doenças cardiovasculares que se caracterizam por um conjunto de disfunções que atingem o coração e os vasos sanguíneos. Ela representa, assim, uma das maiores causas de morte em todo o mundo, por geralmente comprometerem seriamente o sistema cardíaco e vascular. Disfunção gastrointestinal. Então, observar se o paciente tem alguma disfunção gastrointestinal antes de administrar o piroxicam, porque tem que ter uma precaução redobrada nesse caso. Olá, bom dia, sou o enfermeiro Janderlan e hoje nós vamos abordar sobre o piroxicam. Em quais situações devemos ter precauções para tomar o piroxicam? Isso mesmo, pessoal, hoje nós vamos estar abordando sobre as precauções do piroxicam. E se você está chegando, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Quanto às precauções antes de administrar o piroxicam que devemos ter, é quando o paciente apresenta disfunção hepática. Então, o paciente que apresenta uma disfunção hepática, que posso falar também uma disfunção no fígado, devemos ter bastante cuidado e precaução antes de administrar o piroxicam, observar se realmente esse medicamento está prescrito para esse paciente e se ele passou pela avaliação médica. No caso da disfunção hepática, é a insuficiência do fígado ou insuficiência hepática, como é dito, está escrito na literatura, que ocorre de maneira súbita, que é aguda, e também ocorre de maneira gradual, que é crônica. As causas incluem reações a medicamentos, alta dose de paracetamol, hepatite, abuso alcoólico e também esteatose hepática avançada pode vir causar aí disfunção hepática. No caso, o paciente ele pode vir apresentar pele e olhos amarelados, que chamamos tecnicamente de icterícia, juntamente com dor de barriga e inchaço. São sintomas assim de insuficiência hepática ou insuficiência no fígado. Outra precaução e cuidados que devemos ter antes de administrar o piroxicam é quando o paciente apresenta disfunção renal. Ou seja, quando o paciente apresenta alguma alteração ali no rins que impede que ele realize todo o processo fisiológico normal dele. Então, no caso da disfunção renal, é uma doença em que os rins perdem a capacidade de remover e equilibrar fluidos do organismo. Quais são esses fluidos? Como líquidos, eletrólitos, proteína e assim outros que ele tira quando está em excesso através da excreção urinária. Os tipos mais comuns de disfunção renal, nós podemos aqui colocar para vocês uma doença renal crônica que leva à insuficiência renal, uma insuficiência renal aguda, que é uma condição em que os rins deixam repentinamente de filtrar os resíduos do sangue. Aqui eu falei para vocês o que é uma disfunção renal e também a precaução e cuidados que devemos ter quando o paciente apresenta disfunção renal antes de administrar o piroxicam. Então, muita atenção quanto a esse tipo de situação. Outro cuidado e precaução que devemos ter antes de administrar o piroxicam é quando o paciente apresenta disfunção cardiovascular. Avaliar se o paciente apresenta disfunção cardiovascular ou avaliar também se realmente esse medicamento foi prescrito pelo médico e se ele conseguiu identificar se o paciente tem ou apresenta alguma função cardiovascular. Mas no caso da disfunção cardiovascular, são doenças cardiovasculares que se caracterizam por um conjunto de disfunções que atingem o coração e os vasos sanguíneos. Ela representa, assim, uma das maiores causas de morte em todo o mundo, por geralmente comprometerem seriamente o sistema cardíaco e vascular. Podemos citar como insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e doenças coronarianas como disfunção cardiovascular. Existe outra, mas eu citei aqui uma das disfunção cardiovascular. Muita atenção e precaução também e muito cuidado antes de administrar o piroxicam quando o paciente está apresentando disfunção gastrointestinal. Então, observar se o paciente tem alguma disfunção
gastrointestinal antes de administrar o piroxicam, porque tem que ter uma precaução redobrada nesse caso. A disfunção do trato gastrointestinal é uma condição decorrente da desregulação da função do trato gastrointestinal. Seus principais sintomas incluem retardo do esvaziamento gástrico, alteração na motilidade, principalmente intestinal, gastroparesia, o paciente pode apresentar diarreia e também constipação. Então, muita atenção se o paciente apresenta disfunção gastrointestinal antes de você administrar o piroxicam. Você tem que ter um cuidado ou precaução redobrada antes de administrar o piroxicam em paciente que apresenta disfunção gastrointestinal. Vejam que nesse vídeo que eu abordei sobre o piroxicam, eu respondi a seguinte pergunta: em quais situações devemos ter precaução para tomar o piroxicam ou administrar o piroxicam? Eu abordei então as principais precauções que devemos ter antes de administrar o piroxicam. É muito importante a equipe de enfermagem que está realizando esse trabalho, sempre antes de administrar o medicamento, avaliar se o paciente não tem nenhuma contraindicação ou precaução para ser reavaliado e a partir daí então tomar a decisão se vai administrar ou não esse medicamento. Porque uma vez que você administrar pode causar assim algum dano ao paciente. Então, nós na função de enfermeiro e técnico de enfermagem temos que ter também essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é só do médico, é também da equipe de enfermagem. Uma vez que a gente faz uma boa avaliação, identifica algum tipo de precaução que devemos ter com esse paciente, porque ele apresenta uma dessas classificações que eu acabei de falar para vocês, assim o seu cuidado vai ser redobrado antes de administrar o piroxicam nesse paciente, tá certo, pessoal? Então, para te ver como é importante você conhecer bem sobre os medicamentos que você está administrando no paciente. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo. Estou deixando também aqui no final desse vídeo, também na descrição desse vídeo, o link da nossa loja, onde você vai clicar e nos visitar lá, assim você vai poder ajudar o nosso canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.